Boa noite. Você fica agora com as notícias que são destaque em Minas nesta segunda-feira. Suspeito de cometer 109 assassinatos é preso na Grande BH. Ele estava trabalhando em loja de eletrodomésticos. Menino de 4 anos morreu atacado por um Rottweiler. Tentativa de roubo de carro de policial termina com a prisão de um homem e de um adolescente. Ônibus bate na traseira de uma carreta, mata motorista e fere 24 passageiros. Às vésperas do Dia dos Namorados, o comércio faz as contas e espera vender mais que no ano passado. Hoje temos os resultados da rodada do final de semana. O Cruzeiro perdeu para a Chapecoense. O América também foi superado pelo Grêmio, mas o Atlético conseguiu uma vitória. Atlético faz 5, goleia o Fluminense e fica na parte de cima da tabela do Brasileirão. A polícia apresentou hoje aqui na capital um homem suspeito de integrar um grupo de extermínio que atua no estado do Rio Grande do Norte. A ele são atribuídas pelo menos 109 mortes. Este homem de 28 anos é Josenildo Alves da Silva, conhecido como Justiceiro em Ceará-Mirim, cidade de 70 mil habitantes no interior do Rio Grande do Norte. De acordo com a polícia, ele integrava um grupo de extermínio na região. Lá, eles matavam indivíduos envolvidos com crime, né? Eles eram tidos, né, como justiceiros. Eles executavam, então, todos os indivíduos que eram assim envolvidos em crimes, desde assaltos, estupros, homicídios, ou tráfico de drogas, ou o que fosse. E também, digamos assim, por uma certa encomenda, o indivíduo assaltou um comércio de alguém que era ligado a esse grupo, por exemplo. E eles então iam lá, descobriam quem tinha sido essa pessoa e a executavam. Sim, há participação de policiais militares, foi identificada isso, inclusive já há policiais militares presos no Rio Grande do Norte em virtude da participação nesse grupo de extermínio. Josenildo foi preso no dia 14 de maio, no bairro Santa Cruz, em Betim, na região metropolitana de BH. Segundo a polícia, ele estava trabalhando como vendedor em uma loja de uma grande rede de eletrodomésticos. Josenildo é suspeito de cometer mais de 100 assassinatos. Sendo aproximadamente 121 inquéritos atualmente em tramitação, chacinas com execuções sumárias que são atribuídas a esse grupo, dos quais 109 desses homicídios são imputados ao Josenildo. Minas Gerais e Rio Grande do Norte são os dois estados que sofrem com uma onda de ataques atribuídos a facções criminosas, como o PCC. Mas a polícia esclarece que a quadrilha na qual Josenildo atuava não tem nenhuma ligação com esses crimes. Eles eram, digamos assim, rivais hoje dessas facções que estão aí atacando Minas Gerais e Rio Grande do Norte. Ainda segundo o delegado, uma falha nos sistemas de identificações estaduais dificulta o trabalho da polícia quando um criminoso foge para outro estado. Dessa vez foi mais fácil, porque o suspeito não usava documentos falsos. Nós temos aí indivíduos que têm identidade em São Paulo, têm identidade em Minas Gerais, Rio de Janeiro, o mesmo indivíduo com a mesma identidade, porém você consulta, se você julgar no sistema a identidade de Minas Gerais, o sujeito pode ter passagem, mas se você consulta de São Paulo, ele não tem passagem nenhuma, entendeu? É um gargalo que nós temos aí que tem que ser enfrentado pelas forças de segurança, a fim de que a gente possa criar um sistema nacional de identificação única e viabilizar assim um melhor enfrentamento da criminalidade. Um menino de 4 anos morreu hoje de manhã ao ser atacado por um cachorro da raça Rottweiler na cidade de Bichinho, na região central do estado, que fica ali perto de Tiradentes. O garoto estava com um tio no quintal da casa de uma vizinha quando o cachorro se soltou da coleira. Lucas chegou a ser socorrido. Segundo a polícia militar, os donos do animal prestaram depoimento e alegaram que o cão era dócil. É dócil. Um inquérito foi instaurado. Uma nova tentativa de fuga na penitenciária de segurança máxima Nelson Hungria, em Contagem, na Grande BH, foi registrada na noite desse domingo. Um agente de segurança ficou ferido. Nós vamos agora para a nossa redação conversar com a repórter Luciana Viana, que tem as informações. Boa noite, Luciana. Boa noite, Nácia. Boa noite a todos. 3 detentos cerraram as grades da cela e foram surpreendidos por agentes penitenciários quando tentavam escalar o muro da unidade com uma corda improvisada, com cobertores
e Lençóis. De acordo com a Secretaria Estadual de Administração Prisional, um agente teve escoriações ao tentar conter um dos presos. De dezembro do ano passado até agora, já é a segunda tentativa de fuga. Já houve outras 5 fugas e o inquérito, então, já foi aberto para apurar essa tentativa da última noite, Vinácia. Tá certo, então. Obrigada, viu, Luciana? Bom, gente, a nossa repórter acompanhou outro assunto hoje, que foi a prisão de um homem e a apreensão de um adolescente, hoje de manhã, suspeitos de roubar o carro de um investigador da Polícia Civil no bairro Gameleira, isso em Belo Horizonte. Gabriel Thales Gonçalves Ramos, de 18 anos, preso pela Polícia Civil, participou na manhã desta segunda-feira de um assalto no mínimo inusitado. O investigador da Polícia Civil foi abordado por 3 suspeitos armados quando estacionava a viatura dentro da Academia de Polícia Civil no bairro Gameleira, região oeste de Belo Horizonte. Os suspeitos têm entre 17 e 21 anos. Ao sair do veículo, ele se identificou como um policial, tentou impedir a consumação delitiva e, nesse momento, como eles estavam armados, os autores do crime, e perceberam que se tratava de uma vítima policial civil, houve uma certa ameaça à pessoa deste policial que acabou efetuando alguns disparos para se defender. Para a delegada, os suspeitos relataram que não sabiam que se tratava de uma academia de polícia civil. O estacionamento fica na rua atrás da unidade e a viatura era descaracterizada. Igor Silva Ramos, de 21 anos, que aparece na foto dentro da viatura, levou um tiro no pé em legítima defesa do investigador e está internado. Segundo a delegada, o menor está apreendido. Um quarto suspeito, já identificado pela Polícia Civil, está foragido. Ele teria levado os autores até o local do crime. O foragido é proprietário deste carro apreendido em Birité, local onde residem os autores na região metropolitana. De acordo com as investigações, o carro já foi usado em diversas outras ações criminosas do bando. Em outro caso, a Polícia Civil alerta sobre o perigo de passar dados pessoais ou senhas por e-mail ou telefone. Leide Pereira Rodrigues, de 36 anos, foi presa na quinta-feira, mas 2 dias depois já estava solta, em decorrência de uma audiência de custódia. Ela faz parte, segundo a Polícia Civil, de uma associação criminosa de roubos de celulares e se passava por uma delegada para conseguir das vítimas as senhas dos aparelhos. Em pelo menos um ano, ela fez de 7 a 10 vítimas por mês. Foram muitas vítimas, sabe? Essa investigação, como eu disse, já dura mais de um ano. Então foram muitas vítimas. E são vítimas, inclusive, de subtração em grandes eventos, em shows, em rodeios, tanto em Belo Horizonte quanto na região metropolitana. As investigações continuam para identificar e localizar outros integrantes da quadrilha. Um vigia do Parque Estadual da Serra do Rola Moça foi morto a tiros na madrugada de hoje na Grande BH. Segundo a PM, Anderson Luiz Silveira, de 46 anos, foi atingido por 4 tiros na cabeça. As causas e a autoria do crime ainda são desconhecidas. O caso está sendo investigado. E confira agora outras notícias que são destaque em Minas nesta segunda-feira. Ônibus bate na traseira de uma carreta na BR-365 em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, na madrugada de hoje, matando o motorista do coletivo. Segundo o Corpo de Bombeiros, 24 passageiros ficaram feridos. As causas do acidente estão sendo apuradas. 2 agências bancárias foram atacadas por criminosos fortemente armados na cidade de Campo do Meio, no sul de Minas, na madrugada de hoje. O valor roubado não foi informado. Este ônibus de turismo foi incendiado no final de semana na cidade de Iturama, no Triângulo Mineiro. O veículo estava estacionado em um posto de combustíveis. Subiu para 65 o número de ataques a ônibus em Minas Gerais. 85 suspeitos já foram presos. Houve mais um caso de disparo de tiros dentro do maior hospital de pronto-socorro da capital no final de semana. Foi o 3º registro em 3 meses. Uma maca e uma poltrona foram atingidas. A Secretaria de Administração Prisional do Estado afirma que vai instaurar procedimento para apurar o disparo acidental que teria saído da arma de um agente penitenciário durante troca de escolta. E ainda falando sobre a onda de ataques a ônibus aqui em Minas, o governo do estado disse hoje que não recebeu a verba emergencial de 50 milhões de reais para combater esses crimes. Os recursos foram prometidos na semana passada pelo Ministério Extraordinário da Segurança Pública e serão usados para comprar rádios comunicadores, computadores, armamentos, munições e viaturas. O Ministério ainda não se posicionou sobre o assunto.
A campanha de vacinação contra o vírus da influenza, que causa a gripe, continua até o dia 15 de junho, próxima sexta-feira. No estado, pelo menos 111 mortes já foram confirmadas pela doença, e isso desde o início deste ano. Para quem não é muito fã de agulhas, vacinar assim, igual o seu José Maria, pode até dar um pouco de medo. Só que ele sabe que uma picadinha não é nada perto da preocupação com os vírus da gripe. Tem que ter medo dos números que está crescendo, de doenças, essas coisas todas, isso aí que tem que ter medo, né? A vacina não, a vacina é uma coisinha de nada. Desde o início do ano, 1.178 casos de síndrome respiratória aguda grave foram registrados em Minas Gerais, segundo a Secretaria Estadual de Saúde. 111 mortes foram confirmadas, 23 delas devido ao vírus da influenza. Alerta que chama atenção principalmente para quem está nos grupos de risco. Uma tem 2 e a outra tem 4. Aí, como está no grupo de risco, eu tenho que trazer para tomar. Começou a campanha, eu venho. Acho necessário, né? Já que faz a campanha, a gente não vai perder. A campanha de vacinação contra a influenza pretende atingir mais de 815 mil pessoas até o próximo dia 15 no estado. A principal indicação é para quem apresenta fatores ou condições de risco, como gestantes, idosos acima dos 60 anos e crianças menores de 5 anos. Desde quando foi lançado a vacina, eles sempre tomaram, então foi motivo de segurança e prevenção mesmo. A Caroline já completou 11 anos, mas fez questão de vacinar. Acho que eu me sinto aliviada, sabe? Ficar preocupada, se a gente adoecer, aí eu sempre gosto de tomar vacina. Quanto mais pessoas nós vacinarmos contra a influenza, mais proteção nós geramos para aquelas que não se vacinam, inclusive uma pessoa infectada, na medida que tem várias imunizadas em torno dela, ela não consegue transmitir para quem está em torno dela. E além de ficar de olho no cartão de vacinas, para evitar doenças respiratórias, a recomendação dos médicos é não economizar nos cuidados à saúde. Com 66 anos, vacinação em dia e disposição de dar inveja em muito jovem por aí, a Doralice segue a risca o conselho. Quando eu comecei a vacinar, só trouxe os benefícios. Eu não gripo mais e atividade física eu faço pilates, musculação, acupuntura e fisioterapia. Então, para quem faz acupuntura, agulha não é o problema? De jeito nenhum. Não precisa ter medo de agulha. A agulha faz bem. Quanta energia, né? Que coisa boa. Bom, gente, outro destaque de hoje é que a defesa do deputado estadual Cabo Júlio, do MDB, vai recorrer da decisão do Superior Tribunal de Justiça, que negou o pedido de habeas corpus ao político. Cabo Júlio está preso desde a última sexta-feira em um batalhão do Corpo de Bombeiros na capital. O político foi condenado a 10 anos de prisão por fraude em licitação e corrupção passiva em um esquema envolvendo a compra de ambulâncias, que ficou conhecido como a máfia dos sanguessugas. E depois do intervalo, a gente fala do futebol. América e Cruzeiro perderam as partidas no final de semana e o Atlético assumiu a vice-liderança do Brasileirão depois da goleada por 5-2 contra o Fluminense. Estamos de volta com a rodada do futebol no final de semana. O Atlético assumiu a vice-liderança do Campeonato Brasileiro após golear o Fluminense por 5-2. Atlético e Fluminense fizeram um daqueles jogos bons de assistir. Logo aos 2 minutos, Ricardo Oliveira deu trabalho para o goleiro Júlio César. Os visitantes responderam com Douglas. A bola passou perto. A chuva de gols começou neste escanteio. Gilberto subiu com estilo e cabeceou no ângulo de Vitor. Fluminense 1-0. Depois de carimbar o travessão, o capitão Léo Silva teve uma nova chance e empatou o jogo, 1-1. No fim do primeiro tempo, o Roger Guedes aproveitou a sobra e fez esse golaço aí. Mas nos acréscimos, Patrick bobeou e Pedro não perdoou, deixando tudo igual, 2-2. O segundo tempo foi tão aberto quanto o primeiro, com voleio do Pedro de um lado e chute na trave de Tomás Andrade do outro. E foi justamente o argentino que colocou o Atlético de novo na frente, 3-2. Tudo bem que o Pedro continuava assustando o torcedor do Atlético.
Mas essa cobrança de falta do Ricardo Oliveira foi para os atleticanos explodirem de alegria. No apagar das luzes, o Atlético ainda fez o 5º. Passe de Ricardo Oliveira e mais uma pintura do Roger Guedes. 5-2 e festa na Arena Independência. Uma goleada para dar moral e para manter a equipe na parte de cima da tabela do Brasileirão. A pausa da Copa do Mundo está chegando e o Atlético segue na cola do líder Flamengo. Os nossos jogadores conseguiram cumprir aquilo que a gente tinha planejado estrategicamente durante a semana, de ter paciência, de ficar com a bola, e a partir do momento que a gente fez o resultado, aí sim o Fluminense se abriu um pouco mais e a gente conseguiu aumentar o placar. Já América e Cruzeiro não marcaram pontos na última rodada. Começamos pelo Cruzeiro, que jogou no sábado contra a Chapecoense e perdeu por 2-0. Nosso repórter e comentarista André Salles já está conosco para dizer o que deu errado para o time celeste, que enfrentou uma equipe que estava perto da zona de rebaixamento. André Salles, boa noite. Boa noite, Nácia. Boa noite a todos. Pois é, deu errado praticamente tudo, né? Se a gente for falar, o ataque do Cruzeiro já não vinha funcionando muito bem, é um dos piores da competição. Nós estamos vendo os lances, e se a defesa do Cruzeiro vinha bem, dessa vez nem isso aconteceu, né? Primeiro gol polêmico, talvez tenha pego no braço do jogador da Chapecoense, depois tomou um segundo gol, mas o Cruzeiro, Inácio, não mereceu nada melhor do que isso, estourando o empate, mas a vitória da Chapecoense foi justa. Justíssima, então. Então Com tá certeza. bom, tá falando um especialista. O América, que jogou no domingo fora de casa contra o Grêmio, também perdeu a chance de marcar mais 3 pontos, ou pelo menos um, né? Caindo aí para a 13ª posição no Campeonato Brasileiro. André, o América jogou bem recuado. Seria essa a explicação? É uma das explicações. Eu estava até conversando, né, com você fora do ar aqui. O Grêmio é uma equipe muito qualificada. A gente está vendo o gol do Everton, que está jogando muita bola. O Grêmio fica muito com a bola no pé, dificulta muito o adversário a jogar. Então, o que aconteceu com o Grêmio é o que acontece com muitas equipes, o que aconteceu com o América é o que acontece com muitas equipes que enfrentam o Grêmio. Eu lembro, por exemplo, da estreia do Cruzeiro no Brasileirão contra o próprio Grêmio aqui no Mineirão. O Cruzeiro teve uma posse de bola baixíssima, mal chutou a gol. Então, o Grêmio é assim, ele fica com a bola, ele dificulta muito a vida dos adversários e é uma das melhores equipes do país, é a atual campeã da Libertadores. Então, é realmente difícil. Eu, pelo menos, não esperava um resultado melhor da América, não. O páreo foi duro mesmo. Obrigada por hoje, André. Valeu. No dia a dia, você trabalha ao lado de colegas negativos, dramáticos ou do tipo vampiro? Pois para combater essas más influências, só tendo muito bom humor. Essa é a dica do professor de física mais famoso do Brasil. É dia de Pachecão. No ambiente de trabalho, você encontrará todo tipo de gente. Tem os negativos que vivem arrastando os pés e fazendo o mínimo que podem. Tem os dramáticos, que em vez de solução, trazem problemas e, se precisar deles, nunca estão disponíveis. E, além disso, encontramos também alguns vampiros emocionais. Eles não querem sugar apenas nosso sangue, mas nossas vidas. Tenha paciência e consideração por eles. Estes são os que mais sofrem, pois tropeçaram em todas as pessoas erradas que encontraram pela frente e se envolveram em todo tipo de problema. Sugestão? Seja alto astral. O alto astral deve ser a marca de qualquer profissional. O pique tem de ser contagiante, em autoquitanagem. Nada de imitar, seja lá quem for. Realize o seu trabalho com amor e alegria. Aprenda bem, faça o bem para os outros sem esperar recompensa. Saiba também que ganhar dinheiro é ótimo e é absolutamente necessário. Mas trabalhar apenas por dinheiro será sempre uma motivação inadequada se não existir também algo mais emocional. Estar em sintonia positiva atrai coisas boas, além de nos deixar alegres e sorridentes. O entusiasmo é contagioso. Viva por hoje e lembre-se que esse dia é o primeiro dia do resto de sua vida. É isso aí, meu irmão. Falou legal. Bye, bye. Então vamos caprichar, né? Gente, o dólar comercial fechou hoje a R$ 3,72. As altas das últimas semanas têm assustado o consumidor brasileiro. O mês de maio encerrou com a maior alta mensal desde setembro de 2015, quase 7%. Um dólar mais caro traz vantagens, porque estimula as exportações. Mas quem planeja viajar a passeio está refazendo as contas. Dólar, euro e rublo russo. Essa última moeda está na moda por causa da Copa do Mundo na Rússia.
Mas é a alta do dólar que preocupa e influencia mais diretamente a vida do brasileiro. Na última sexta-feira, o dólar turismo fechou em R$ 3,93. No acumulado do ano, até o pregão da última quarta-feira, o avanço foi de 12,74%. O impacto imediato sente quem, por exemplo, precisa comprar moeda estrangeira para fazer viagens ao exterior. Isso é imediato. E assim como todos aqueles que precisaram pagar alguma coisa no exterior. Mas o impacto para as pessoas, de maneira geral, acontece de várias formas que muitas vezes a gente não consegue ver. Por exemplo, mercadorias que são importadas, que a gente consome no nosso dia a dia, chegam aqui mais caras. Insumos que fábricas, que a agricultura utiliza no seu processo produtivo, muitas vezes são importados. Em maio, a alta da moeda americana atingiu o maior índice mensal desde dezembro de 2015. Na visão deste especialista, alguns fatores contribuíram para isso, como a greve dos caminhoneiros. Tem uma questão externa, que foi o aumento na taxa de juros nos Estados Unidos, que atrai os capitais para lá e faz com que haja uma redução na oferta de moeda de dólar no resto do mundo. E tem os fatores internos, né? Nós estamos no ano eleitoral, nós tivemos aí problemas relacionados à questão dos combustíveis, que também produziram uma certa fragilidade numa economia que já vem frágil há bastante tempo. Então tem fatores internos e externos que pressionam o preço da moeda estrangeira para cima. Segundo especialistas, a alta do dólar tem dois lados, um negativo e outro positivo. Ela aumenta os preços em geral, encarecendo as viagens, por exemplo. Mas, por outro lado, estimula a competitividade das vendas brasileiras no mercado externo, facilitando a exportação. Nessa agência de viagem, houve uma queda de 10% no número de viagens internacionais. Mas, em contrapartida, as viagens nacionais tiveram alta dos mesmos 10%, ou seja, uma migração. De acordo com o diretor, a agência teve um crescimento de 15% em relação ao ano passado, mesmo com a alta do dólar. No momento em que a gente vê que o dólar subiu um pouco, a gente já começa a mudar o nosso portfólio de produtos, ofertando destinos nacionais. Mas Felipe reconhece que a alta do dólar gerou impactos por aqui também. O viajante, normal, ele acaba optando por destinos mais pelo Brasil, destinos domésticos, E os que fazem a viagem internacional encurtam um pouco mais, adia para um outro momento, mas acaba que sempre tem a viagem, O brasileiro ele nunca deixa de fazer a sua viagem com a família. E depois do intervalo, o amor está nas vitrines. O Dia dos Namorados é amanhã e o comércio comemora vendas numa boa expectativa e restaurantes preparam cardápios especiais. As obras de restauração da Igrejinha da Pampulha devem começar em 10 dias e o prazo para a conclusão é de 1 ano. Serão gastos pelo menos R$1.075.000. O documento autorizando o início das obras foi assinado pelo prefeito da capital, Alexandre Calil. Ele não participou da coletiva com a imprensa, mas apresentou rapidamente o projeto. Acho que nós estamos dando o primeiro passo, Juca, para um trabalho enorme que será feito para que a Pampulha se torne o patrimônio mundial da Unesco. As obras na Igrejinha devem começar em 10 dias e o prazo para a conclusão é de 1 ano. O projeto prevê o reparo de uma infiltração, além da recuperação da fachada, do piso e dos azulejos. R$1.075.000. Nós vamos fazer um trabalho de restauro da igreja. Essa obra é necessária. Já foi detectada desde 2005 sua necessidade. A obra contempla ainda o lado externo da igreja, como os jardins, a sacristia e os banheiros. Durante este período, o lugar que recebe cerca de 45 mil visitantes todos os anos vai permanecer fechado. Além da Igrejinha da Pampulha, o município também deve revitalizar em breve outros pontos do complexo, como a própria lagoa e também o Museu de Arte Moderna. Cada dia que passa, nós estamos melhorando a qualidade da água. Hoje nós já temos 2 contratos, O contrato da limpeza da água e o contrato do tratamento da água. Eles estão em andamento. Agora, com relação à licitação dos assoreamentos, esse aí é o problema que grande problema que nós temos em Belo Horizonte, ou no mundo, no Brasil, porque licitação a gente não tem o dia que vai sair a resposta. Então já foi licitado, já está na praça e estamos agora esperando a resposta. Saindo, a gente inicia imediatamente.
Nossa, a Pampulha limpa vai ser um espetáculo. Tomara que esse dia chegue logo. Bom, gente, o comércio adora uma data comemorativa e está com a expectativa de vender um pouco mais para os namorados do que foi registrado no ano passado. O clima está nas vitrines e nos corredores. No fim de semana que antecede o Dia dos Namorados, muitos apaixonados vieram em busca de presentes. Já estou escolhendo lá o presente, vendo o que eu vou dar para ele. Nesta loja, a movimentação e as vendas aumentaram dias antes. A movimentação está boa, tem melhorado desde quinta-feira. E a nossa perspectiva é de aumentar cada vez mais até na terça, né? Segundo a Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte, o gasto médio esperado por cliente é de R$ 141, valor 6% maior em relação a 2017. Até uns R$200, acho que dá para ficar feliz, não dá, amor? Combinado, então não sai caro. Neste restaurante em Nova Lima, na Grande BH, a preparação para o Dia dos Namorados começou mais cedo neste ano. E a expectativa é de que o movimento seja 4 vezes maior na data. O Dia dos Namorados a gente tem sempre uma expectativa muito alta em razão da demanda mesmo. O local tem esse apelo romântico do visual, de ter um clima mais friozinho. E um dos atrativos do restaurante para a noite especial é esse fondue de chocolate e frutas, muito procurado pelos casais, não é, Ludmila? Além de ser uma delícia, né, chocolate e frutas, compõe um cenário romântico aí que o clima do Dia dos Namorados pede, né? A expectativa do comércio é de que sejam injetados na economia R$2 bilhões, o que representa um crescimento de 2% nas vendas de junho em relação ao mesmo período do ano passado. Gostou do nosso jornal? Então acessa lá youtube.com/TV Band Minas e você pode rever tudo. A gente fica por aqui. Obrigada pela audiência. Até amanhã. Boa noite.